Queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para o nosso terceiro vídeo de Penas e Gozos Futuros. Nesse último vídeo, nós vamos falar sobre expiação e arrependimento. A duração das penas futuras, o mal e o remédio. Na maioria dos casos, o arrependimento se dá no estado espiritual, isto é, o espírito vivente no mundo espiritual. Porém, o arrependimento pode também dar-se no estado corpóreo, quando o ser encarnado já tem condições de distinguir entre o bem e o mal. Quando o ser encarnado já vive uma vida voltada para a consciência ativa, colocando o uso da sua inteligência para governar assim os seus atos. Ademais, quando o arrependimento existe no espírito, no plano espiritual, aparece no espírito um incessante interesse de uma nova reencarnação, para que possa purificar assim as suas faltas. Nesta condição, o espírito compreende que as imperfeições em seu ser o impedem de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência, encarnado para que possa expiar as suas faltas e aprender através das oportunidades oferecidas por Deus. Quando o arrependimento se dá no estado corpóreo, o ser encarnado tem uma vida voltada para a análise dos seus atos, que é a chamada consciência. Ele pode adiantar-se ainda na vida presente, com a reparação das suas faltas, isto é, se houver tempo. Há pessoas que já fazem o bem por um impulso espontâneo, libertas de sentimentos contrários, levadas assim pelo progresso adquirido em lutas anteriores em certas circunstâncias da vida. É por isso que hoje usam os bons sentimentos sem nenhum esforço e as suas ações lhe parecem até muito fáceis. Para essas pessoas, o bem tornou-se um hábito automático e o progresso existe sem cessar. Contudo, umas avançam com mais rapidez e outras de uma maneira mais demorada, segundo, claro, os seus desejos. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá após a morte. Daí aumentará seu sofrimento, porque sentirá todo o mal que praticou, ou do qual foi a causa voluntária. A prece encontra sempre um alvo positivo aos espíritos que se arrependem, modificando assim seu estado interior e ampliando suas energias na busca do bem e dos sentimentos amorosos. Mas isto só acontece se o espírito já se tiver conscientizado do valor do arrependimento, pois sabe-se que a prece às vezes não tem efeito de mudar os desígnios do Pai. No entanto, provas são revogadas quando Deus o permite. Também a alma pela qual se ora experimenta alívio quando encontra uma alma caridosa que compartilha as suas dores. Por outro lado, a prece pode ser um despertar na busca da felicidade. As preces têm o poder de mudar o estado de uma alma, abreviando assim a sua pena. Esse desejo de melhora provocado pela prece atrai para o espírito que sofre os mais conscientizados, claro, que vem esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe muitas esperanças. Sabe-se que nada há que tire o espírito da condição em que ele se encontra, se não partir dele o desejo de melhorar na busca do seu novo estado. Mas a prece pode energizá-lo, acordando-o para o desejo triunfal de uma nova vida. A expiação se cumpre na existência corpórea, através das provas, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais. O arrependimento sincero anula ou elimina as provas, podendo, entretanto, abreviá-las, auxiliando a melhora assim do espírito. Pode-se, nesta vida, começar o resgate de nossas faltas, reparando-as,
através de uma boa ação, de um pensamento construtivo, sempre voltados ao bem de outrem. Falando agora sobre a duração das penas futuras. Tudo no universo é regido por leis que revelam a sabedoria e a bondade de Deus. A duração dos nossos sofrimentos na vida futura não leva a nenhum capricho de Deus, mas tudo fica subordinado às leis existentes, nas quais o espírito se subjuga. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para melhorar. O estado de sofrimento e de felicidade é proporcional ao grau da pureza do espírito. Desculpe. O sofrimento dá ao espírito sofredor uma sensação mais ou menos longa em relação ao tempo em que se encontrava encarnado. A duração dos sofrimentos dos espíritos deixa de ser eterna, porque ele não é eternamente mau. Um dia ele se arrepende e começa então o seu melhoramento. Como se sabe, Deus não criou seres eternamente voltados para o mal. Todos foram criados simples e ignorantes e com as mesmas possibilidades de progresso num tempo mais ou menos longo, dependendo da vontade de cada um. Tudo depende da necessidade de sair da sua inferioridade e voltar para a felicidade. A lei que rege a duração das penas é eminentemente sábia e benevolente. O arrependimento chega para todo espírito. Em alguns, mais tarde, porém, permanecerá fora do arrependimento eternamente. Não se dá porque seria negar a lei do progresso, e isto é impossível. A duração das penas fica sempre a critério do espírito, havendo aquelas que podem ser impostas por um certo tempo. Nunca uma pena se torna eterna. Seria negar a bondade de Deus. Castigar um espírito eternamente em troca de alguns sofrimentos de momentos de erro. E sempre lembrando que Joana de Ângeles maravilhosamente nos deixou esse grande ensinamento, quando ela fala que o mal não existe. O mal é o bem que ficou doente, mas quando ele ficar curado, ele volta a ser o bem novamente. O mal e o remédio. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. São palavras de Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 48. Costuma-se dizer que a terra é um vale de lágrimas. E isso é uma verdade, que foi corroborada por um dos profetas. Como decorrência, ninguém deve afligir-se quando é assolado por qualquer dor, seja ela de uma natureza física ou até moral, devendo manter constantemente a sua fé nos desígnios do Pai, tendo a certeza de que a dor não veio por acaso, mas pelo fato de haver um débito anterior na justiça divina, o qual demanda um resgate. O simples fato de estar alguém habitando esse planeta de expiação e dor é um indício seguro de que ele é um devedor e que deve suportar a expiação com resignação e renúncia. Disse o Mestre Jesus que para segui-lo, cada um deve tomar a sua cruz, e todos os que habitam a terra têm uma tarefa definida a desempenhar, a qual, geralmente entrecortada com lances de dor, de desolação e de aflição. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Disse o Mestre que o que significa dizer que a criatura deve suportar com fé, com resignação, todos os seus sofrimentos que são acometidos a ela, e que escapem à sua vontade de assim proceder. Sairá devedora da peleja terrena e poderá ascender a um mundo melhor, ou, pelo menos, reencarnar na terra com menos dores e menos aflições. A vida de todas as criaturas humanas é regida por leis sábias e justas. No entanto, o nosso Pai não tem satisfação nos sofrimentos de seus filhos, mas permite que isso aconteça para que eles, impulsionados pelo ferrete da dor,
procure enquadrar-se nas leis do progresso, aproximando-se cada vez mais do próprio Deus. A maioria dos espíritos que reencarnam na Terra escolhe o gênero da vida que irá levar. Por isso, não deve queixar-se quando é acometido por uma adversidade que já estava prevista no quadro da sua existência. Deve procurar a conformação com os desígnios de Deus, ciente e consciente de que o Pai, como disse o profeta, não quer a morte do ímpio, mas deseja que ele se redima para o bom caminho ele possa viver. A fé é um fator de inusitada importância para se poder enfrentar as dificuldades na vida. Na fé, o espírito encarnado encontra o antídoto para todos os seus males, encontra meios de transportar a sua cruz. E nesse particular não deve estar pedindo a Deus para retirar a cruz dos seus ombros, mas que fortaleça os seus ombros para poder carregá-la. Muita gente, julgando-se impotente para levar a sua cruz, entra pela porta enganadora do suicídio, mas esquece que é um espírito eterno que deve vencer suas provas e, se as interrompe, terá que recomeçar tudo de novo, muitas vezes em situações mais angustiosas e aflitivas. A interrupção no curso de uma vida não implica uma situação de inércia e de desqualificação para novas jornadas. O espírito humano tem um alvo a atingir e mais cedo ou mais tarde esse objetivo deve ser atingido. Se houve atraso, foi evidentemente por seu próprio discernimento e deliberação, através do seu livre-arbítrio, julgando que o suicídio equacionaria as angústias e os problemas que o envolveram. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a esse respeito, fala: no estado de desencarnados, quando parais no espaço, escolheste a provação por vos julgardes bastante fortes para superá-la. Por que então vos queixais hoje? Vós, que pediste a fortuna e a glória, foi visando sustentar a luta da tentação para vencê-la. Vós, que pediste para lutar de corpo e alma contra os males moral e físico, sabíeis que quanto mais fosse forte a provação, mais gloriosa seria a vossa vitória, e que dela sairíeis triunfantes, embora o vosso corpo fosse lançado ao monturo. Deixaria na ocasião da morte evolar uma alma rutilante e pura, sublimada pelo batismo da expiação do sofrimento. Que possamos nos fortalecer a cada dia, colocando esses ensinamentos que Jesus nos deixou tão sabiamente em nossa vivência, no nosso dia a dia, para nos fortalecermos a cada momento. O momento de hoje, desse nosso confinamento, é uma grande prova, um grande testemunho para toda a humanidade. Se nos sairmos bem, estaremos construindo um futuro melhor para cada um de nós. Mas, se não nos sairmos bem, se não nos melhorarmos, se não pararmos de reclamar, se não mudarmos através da nossa reforma íntima, estaremos repetindo tudo num outro orbe, que será igual à terra, de prova e expiação. E não teremos a grande oportunidade de renascer nessa terra maravilhosa que vai ser regenerada. Pensemos nisso. Beijos em seus corações. Até o nosso próximo vídeo. Se ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscrevam. Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade. Deem lá o seu joinha e compartilhem, para que todos possamos um dia estarmos
ao lado de Jesus, como seus verdadeiros discípulos. Até o próximo vídeo.